Povo lindo Maranata, eu quero falar sobre a lua. Na Bíblia, lua nova e lua cheia e acontecimentos em lua nova e em lua cheia na Bíblia. Ambos parecem remeter à condição necessária de toque de trombetas e arrebatamento e ajuntamento dos povos e casamento e ajuntamento de súditos nobres sentado à mesa para comer e beber com o rei. É forte os apontamentos para a lua nova e para a lua cheia. O que vou falar em áudio e em vídeo, também postarei no grupo Maranata e nos outros grupos que pertençam, escrito, porque vou trazer também o original grego e hebraico, do entendimento que quero trazer para vocês. É forte, hein? A lua, o luzeiro menor para a noite, providenciado por Deus como meio de marcar tempos designados, moedes, agendamentos divinos para determinados fins. E quanto a isso, você pode ler tranquilamente em Gênesis capítulo 1, verso 16, Salmo 104, verso 19, Jeremias 31, verso 35, 1 Coríntios 15, verso 41. Postarei tudo isso por escrito. A palavra hebraica para a lua é Iareha. Iareha. Depende de como você pronuncia no hebraico ou no aramaico. É intimamente aparentada com a palavra hebraica Ierah, que significa mês lunar. Visto que o mês lunar sempre começava com o aparecimento da lua nova, que no hebraico se traduz por Hodesh. O termo lua nova passou a significar também mês. Mês. Isso você consta em Gênesis, capítulo 7, verso 11, Êxodo, capítulo 2, verso 2, Isaías 66, verso 23. Ou seja, então se eu ler lua nova na Bíblia, eu posso tanto estar obtendo informação de que algo acontecerá no dia do surgir da lua nova no céu ou no mês completo aonde se tem uma lua nova. Isso é forte. Muito forte. Faz uma diferença total. Total. A palavra grega, selené, ou então selene, é traduzida por lua, ao passo que a palavra grega men contém a ideia do período lunar ou do mês lunar. E você encontra isso em Lucas capítulo 1, verso 24 e Gálatas capítulo 4, verso 10. O apóstolo Paulo também fala disso em Colossenses capítulo 2, verso 16, onde ocorre a palavra grega neomenia, lua nova no céu ou mês corrente desta lua nova. A palavra levar, na, que significa branco,
ocorre 3 vezes no texto hebraico, descrevendo poeticamente o brilho branco da lua cheia, especialmente evidente em terras bíblicas. E ela se encontra em Cânticos de Salomão, capítulo 6, verso 10, Isaías 24, verso 23 e Isaías 30, verso 26. A palavra quer-se, ou quer-ser, significa lua cheia. Também ocorre 2 vezes, Salmo 81, verso 3 e Provérbios 7, verso 20. Então, visto que a lunação média de uma lua nova à lua nova é de cerca de 29 dias. 29 dias, 12 horas, 44 minutos. Olha o 29 aí, gente. Olha o 29 de novembro de 1947. E olha agora o 29 de novembro de 2019. Agora soma quantos anos tem, quantos períodos tem no calendário judaico lunar. 70 anos faz agora, dia 29 de novembro. No calendário lunar de 29 dias, 12 horas, 44 minutos. Os antigos meses lunares tinham 29 dias. Em alguns casos, 30 dias. Vocês têm noção do que eu estou falando agora para vocês? E isso, originalmente, talvez tivesse sido determinado pela simples observância do aparecimento do crescente da lua nova. Mas no tempo de Davi, encontramos evidências de cálculos antecipados. Isso está em 1 Samuel, capítulo 20, verso 5. 1 Samuel, capítulo 20, verso 18. 1 Samuel, capítulo 18, verso 24 até o 29. Não obstante, em tempos pós-exílicos, a Micena, ou seja, o Rosh Hashanah, declara que o Sinédrio judaico se reunia já cedo, pela manhã, no dia 30 de cada um de 7 meses no ano, para determinar a lua nova. Postavam-se vigias em pontos elevados em torno de Jerusalém, e depois de observar a lua nova, eles levavam a notícia à corte judaica. Após ter recebido testemunho suficiente, a corte anunciava: marcado oficialmente o início de um novo mês. Quando o céu nublado ou neblina causavam pouca visibilidade, então o mês precedente era declarado ter tido 30 dias, quando o normal é 29 dias. 29 dias. E o novo mês começava no dia depois da reunião da corte. É do nosso conhecimento também que se fazia um anúncio adicional pelo sinal de um fogo no Monte das Oliveiras. Fogo que então era repetido em outros pontos elevados em todo o país. Este método, evidentemente, foi mais tarde substituído pelo envio de mensageiros portadores da notícia. No 4º século de nossa era comum, estabeleceu-se um calendário padronizado ou contínuo, de modo que os meses judaicos passaram a ter um número fixo de dias, com exceção de Shesvan e de Quisleu, bem como o mês de Adar, os quais ainda variavam entre 29 dias e 30 dias, segundo certos cálculos. Então, a observância da lua nova
entre os judeus era do conhecimento de que cada lua nova marcava a ocasião para o toque de trombetas e a oferta de sacrifícios segundo o pacto da lei. Isso se encontra no livro de Números 10, versículo 10, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 4, Salmo 81, verso 3. Compare isso com Isaías, capítulo 1, verso 13 e Isaías, capítulo 1, verso 14. As ofertas prescritas, na realidade, eram ainda maiores do que as normalmente oferecidas nos sábados regulares. Isso se encontra em Números, capítulo 28, verso 9 até o 15. Embora não se declare especificamente que a lua nova assinalasse um dia de descanso, o texto em Amós, capítulo 8, verso 5, indica a concessão do conhecimento de que na lua nova há cessação de trabalho. Ninguém trabalhava, todos descansavam. Pelo visto, era uma ocasião de banquete. Isso está em 1 Samuel, capítulo 20, verso 5. Bem como uma oportunidade de se obter instrução na lei de Deus. Está em Ezequiel, capítulo 46, do verso 1 ao 3, e 2 Reis, capítulo 4, verso 22 e 23. E culmina, por fim, em Isaías 66, verso 23. Então era um dia onde se ouvia toques de trombetas, onde tinha o banquete, o descanso e a instrução. A reunião de todos, inclusive dos reis. A 7ª lua nova de cada ano correspondente ao primeiro dia do mês de Etanim ou de Tisri era sabática, e o pacto da lei decretava que fosse um tempo de completo repouso. Isso consta também em Lucas 23, verso 24 e 25 e Números 29, do verso 1 ao 6. Era o dia de toque de trombetas, mas em sentido maior do que nas outras luas novas. Anunciava a aproximação do dia da expiação, realizado no dia 10 do mesmo mês. Isso está em Levítico 23, verso 27 e 28, e Números no capítulo 29, do verso 1 ao 7, até o 11. Os israelitas, embora orientados pela lua como indicador do tempo para determinar seus meses e suas épocas festivas e vários acontecimentos importantérrimos, deviam permanecer afastados da prática da adoração da lua, prevalecente nas ações ao redor deles. Existia um deus chamado Deus Lua, Sim, era o deus da cidade de Ur dos Caldeus, capital da Suméria, lugar de onde Abraão e sua família partiram para a terra da promessa. Embora os habitantes de Ur fossem um povo politeístas, o deus Lua, por nome Sim, deidade masculina, era o Deus Supremo, a quem devotavam primariamente seu templo e seus altares. Abraão e seu grupo viajaram de Ur para Harã, que era outro grande centro da adoração da lua. O pai de Abraão, Terá, que faleceu em Harã, parece ter praticado tal adoração idólatra. Isso está em Gênesis capítulo 11, versos 31 e 32. De qualquer modo, essas circunstâncias dão mais peso ao significado do aviso de Josué a Israel, antes da sua entrada na terra da promessa, conforme registrada em Josué 24, verso 2 e verso 14. Assim disse Deus, o Deus de Israel: foi no outro lado do rio Eufrates que os vossos antepassados moravam há muito tempo. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e eles costumavam servir a outros deuses. E agora temei a Jeová e serviu sem defeito, em verdade, e removei os deuses
a que vossos antepassados serviram do outro lado do rio e no Egito, e servir a Deus. Jó também viveu no meio de adoradores da lua, e ele fielmente rejeitou a prática deles de beijar a mão visando a lua. Isso está em Jó 31, verso 26 até o 28. Os midianitas vizinhos usavam ornamentos em forma de lua, pondo-as até mesmo em seus camelos. Isso está em Juízes, capítulo 8, verso 21 e o verso 26. Esses trazem até hoje a marca da admiração pela lua. Os islâmicos admiram a lua, os xiitas, os sunitas admiram a lua. No Egito, onde tanto Abraão como o povo de Israel moravam mais tarde, praticavam com destaque a adoração da lua, em honra do deus lua, Thoth, o deus egípcio das medidas. Em toda a lua cheia, os egípcios lhe sacrificavam um porco. Ele passou a ser adorado na Grécia sob o título de Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande. Na realidade, a adoração da lua se estendeu até o hemisfério ocidental, onde se encontrava no México e na América Central antigos templos zigurates dedicados à lua. Em inglês, a segunda-feira ainda deveria e deveria saber que deriva seu nome à adoração anglo-saxônica da lua, pois o nome deste dia é Monday. Originalmente significa Monday, ou dia da lua. Os adoradores da lua atribuíam poderes de fertilidade à lua e esperavam que ela fizesse suas plantações e até seus animais crescessem. Em Canaã, onde os israelitas finalmente se estabeleceram, a adoração da lua era realizada pelas tribos cananeias, com acompanhamento de ritos e cerimônias imorais. Às vezes, adorava-se ali a lua sob o símbolo, meu Deus, sob o símbolo da deusa Astorete, Astarte, Astarteia, Astarote. A Astorete era supostamente a consorte do deus Baal, e a adoração destes dois frequentemente enlaçava o israelita durante o período dos juízes. Isso consta em Juízes 2, verso 13 e Juízes 10, verso 6. As esposas estrangeiras do rei Salomão introduziram em Judá a contaminação da adoração da lua. Sacerdotes de deuses estrangeiros mandavam o povo de Judá e de Jerusalém fazer fumaça sacrificial ao sol, à lua e às estrelas, prática que continuou até o tempo do rei Josias. Isso consta em 1 Reis, capítulo 11, verso 3 e 5, e 2 Reis, capítulo 23, verso 5, quando Jezabel, filha do rei pagão Etibaal, que governava os sidônios, se casou com o rei Acabe de Israel, ela também trouxe consigo a adoração de Baal e aparentemente da deusa lua Astorete. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Os israelitas encontraram novamente a adoração da lua durante o seu exílio em Babilônia, onde as ocasiões da lua nova eram consideradas propícias pelos astrólogos babilônios para prognosticar o futuro. Sabe, esse registro está em Isaías 47, verso 12 e 13. A palavra de Deus deveria ter servido aos israelitas como proteção contra tal adoração da lua. Ela mostrava que a lua é simplesmente um luzeiro e um indicador conveniente do tempo desprovido de personalidade. Isso está constado em Gênesis 1, verso 14 até 18. Quando a nação de Israel se aproximava de Canaã,
Deus a advertiu especificamente de que não adorasse as criações celestes como se fossem representações dele. Quem praticasse tal adoração devia ser apedrejado até morrer. Está em Deuteronômio capítulo 4, verso 15 até 19 e verso 17. Capítulo 17, verso 2 até o 5. Deus, por meio de seu profeta Jeremias, declarou mais tarde que os ossos dos falecidos habitantes idólatras de Jerusalém, inclusive de reis, sacerdotes e profetas, seriam retirados de sua sepultura e se tornariam como estrume sobre a superfície do solo. Está em Jeremias, capítulo 8, verso 1 ao 2. Alguns têm tentado interpretar o texto em Deuteronômio 33, verso 14, como evidência de influência pagã ou de atitude supersticiosa para com a lua. Na versão Almeida, edição revista e corrigida, esse texto fala das mais excelentes produções da lua. No entanto, conforme mostrado por traduções mais modernas, o sentido da palavra hebraica vestida aqui por lua, Yerahim, realmente é meses, ou meses lunares, e refere-se basicamente aos períodos mensais em que amadurecem os frutos. De modo similar, o Salmo 121, verso 6, tem sido entendido por alguns como indicativo a uma crença na ideia de que as doenças eram causadas pela exposição à luz da lua. Quando se lê o Salmo inteiro, porém, torna-se evidente que tal pressuposição é infundada, visto que o Salmo, em vez disso, expressa de forma poética a garantia da proteção de Deus. Eu quero te dizer, contra essas calamidades que Deus garante proteger, sob todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, que a luz do sol de dia e que a luz da lua de noite te sobrevenha, vem debaixo de um efeito divino, de um poder divino. Ainda há outros termos lunáticos objetivados na Bíblia, encontrado em Mateus 4, 24 e Mateus 17, 15. Essa expressão vem da palavra grega seleni azomai e significa literalmente aluado. Traduções modernas traduzem esta palavra como epiléptico. Sim, um lunático, um epilético. Usar Mateus em termos grego, comum nessas duas ocasiões, não significa que ele atribuía essa enfermidade à lua, nem que a Bíblia ensine isso, mas ele usou simplesmente a palavra aqui visto. Sabe? Entre os que naquele tempo falavam grego, era o nome que se costumava dar a um epilético, lunático. Nesse respeito, podemos notar que o termo lunático, em alguns países, é hoje primariamente um termo jurídico para indicar certo grau de insanidade, embora não se atribua tal insanidade aos efeitos da lua. Os cristãos de língua inglesa, de modo similar, continuam a usar o nome Monday para segunda-feira, embora não encare como dia consagrado à lua. Sabe? Eu quero vos dizer que nos dias de Jesus Cristo e dos apóstolos, a adoração da lua não era praticada pelo povo judeu. Este, naturalmente, observava as luas novas e, de acordo com o pacto da lei, o dia da lua nova de cada mês
ainda é observado pelos judeus ortodoxos como dia de expiação, menor de pecados cometidos durante o mês lidos. Sabe, o dia 14 de Nissan, quando a lua chegava à fase cheia, assinalava o tempo de celebração da Páscoa e também o tempo da instituição, por Jesus, da ceia comemorativa ou refeição noturna do Senhor, comemorando a sua morte. Está em Mateus 26, verso 2, Mateus 20, verso 26 a 30 e 1 Coríntios 11, verso 20 a 26. A partir disso, tomamos conhecimento que tanto lua nova quanto lua cheia pode nos surpreender e nos fazer assentar à mesa do rei para um banquete. E apesar do fim do pacto da lei, alguns dos cristãos judeus, bem como outros, tendiam a apegar-se à prática da celebração das luas novas, bem como também observar as luas cheias. E por isso precisaram de conselhos corretivos do apóstolo Paulo, conforme encontramos em Colossenses 2, versos 16 e 17 e Gálatas 4, versos 9 e 11. Então ficai ligado. À luz da palavra, lua cheia e lua nova são propícias e propensas para o arrebatamento, para o casamento, para se assentarmos à mesa com o rei, para a colheita de flores, de frutos. Fique esperto. Estamos na primavera aqui e outono lá. Esperemos ser colhido de uma forma ou de outra. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Muito feliz.